Olá, graça e paz, tudo bom? Bom, pessoal, teve aquele primeiro vídeo e uma amiga minha me pediu para falar um pouquinho dentro daquilo que a gente havia tratado no último vídeo sobre fé e doença. Como que é essa questão aí da fé e da doença, né? Em meio à doença, aonde eu vou colocar a minha fé? Bom, primeiramente, eu acho um tanto engraçado isso nos cristãos, engraçado e trágico ao mesmo tempo. Porque nós dizemos que confiamos em Deus, que Ele é o dono de tudo, que Ele é soberano, que Ele é um Deus maravilhoso, tudo. Mas é engraçado esse nosso jeito de só crer em Deus quando as coisas me favorecem. Só crer em Deus quando o desfecho daquilo que eu penso ser o melhor para mim ocorre do jeito que eu quero. E não é assim. A fé, ela transcende. Eu pontuei aqui, eu fiz um estudinho e vou colocar algumas coisas aqui. O que é fé? Bom, a fé, acho que a melhor definição está lá em Hebreus 11:1, quando o autor diz que ela é a certeza das coisas que se esperam e ela é a prova daquilo que não se vê. A fé realmente é isso. Agora, uma coisa que nós temos que diferenciar é o seguinte, ó. A fé, ela descende da onde? Do caráter divino. A fé, ela descende, ela não é cega. A fé, ela não é cega. A fé, ela está pautada na pessoa de Deus. Então, ela está fundamentada na pessoa de Cristo. Então, quando eu olho para Cristo, quando eu vejo Deus cumprindo todas as promessas bíblicas, quando eu vejo um Deus se mostrando poderoso em todas as coisas, quando eu vejo um Deus que criou todas as coisas, quando eu olho para a grandeza de tudo aquilo que ele criou, eu não consigo olhar as coisas de outra maneira, eu não consigo ver que este Deus tem o domínio sobre toda e qualquer situação. Então eu olho, eu tenho como traçar diante dessa perspectiva bíblica e teológica o caráter de Deus. E eu não tenho como desconfiar do caráter de Deus porque eu vejo em Deus fidelidade, eu vejo em Deus imutabilidade, ele não muda, ele é um Deus fiel, justo, poderoso. Então a fé, ela está pautada nessa razão. Então a fé não é louca. A fé não é essa questão de, como algumas pessoas pensam assim, a fé ela não é cega e a fé ela não é incoerente como o fideísmo. O fideísmo ele vai se basear por sensações espiritualistas, por momentos onde, eu senti o toque da mão de Deus, então eu tenho fé. Ai, Deus falou comigo. Irmão, toma cuidado, viu? Às vezes esse Deus falou comigo é caso de internação, toma cuidado. A fé não está pautada em arrepios, em sensações e tudo mais. Se você depende de sinais para você ter fé, e até mesmo na questão da doença, se você precisa de um sinal de Deus para você ter fé, significa que você não tem fé. Porque se você tiver os sinais, o que você vai ter? Convicção apenas. Se você precisar ver para crer, então você está lá juntinho com Tomé. Você precisa de objetivo para a sua fé. E o objetivo é o caráter divino e não aquilo que ele faz. Independente daquilo que ele faz, se eu olhar dentro de uma visão panorâmica bíblica, eu sei que Deus é fiel, justo, poderoso, que ele sabe de todas as coisas e o melhor para mim. Então a fé ela não é louca. Ela não é inconsciente, ela não é incoerente. A fé, ela não pode ser uma fé infantil. A fé, ela é substancial, ela é verdadeira e a minha fé eu tenho com razão. Então, se as pessoas perguntarem qual é a razão da minha esperança, a razão da minha esperança é o caráter de Deus e tudo aquilo que ele criou, ok? E muitas pessoas se perguntam assim: poxa, Pastor Julinho, como eu vou usar a fé em meio à doença? Ora, meu irmão, da mesma forma, colocando tudo na mão de Deus. A Bíblia diz que nós devemos orar e entregar tudo. Filipenses diz que toda oração, súplica, tudo, seja conhecida diante de Deus. Nós devemos fazer isso, isso é lícito, isso é válido, tem que acontecer. Você deve orar a Deus, ok? Isso não há problema nenhum, mesmo diante das doenças. E às vezes a nossa fé, ela até cala aquilo que está acontecendo com a gente em meio à crise, porque você está tão confiante no caráter de Deus que independente do desfecho, para você tanto faz. É como Sadraque, Mesaque e Abidnego diante da fornalha quando questionado se eles iam entrar ou não. Eles falaram: pra gente tanto faz. Rei, se você
colocar a gente na fornalha, tanto faz. Se tirar, tanto faz. Porque de todo jeito, Deus está com a gente e eu não tenho que temer. Então esse é o posicionamento. Eu tenho que ter fé, independente do desfecho da situação. Deus pode curar? Lógico que pode. Eu creio no poder divino. Nós vamos ver dentro da perspectiva bíblica, apesar das pessoas acharem loucura, Deus curar. E cura ainda hoje. Eu creio nisso. Lógico que creio. Não é porque eu sou um biólogo, eu estudo bastante, trabalho na área da medicina, que eu descarto as questões espirituais, que Deus possa curar, que Deus possa usar um meio para curar. Não, não descarto isso em hipótese nenhuma. Deus cura, Deus pode curar, Deus pode fazer sim um milagre. Porém, veja bem, a questão da cura e do milagre está intimamente ligado uma com a outra. Milagre e cura, elas estão ligadas. O que é milagre? O que a gente vai definir por milagre? Milagre é Deus usando as coisas por Ele mesmo criadas em favor dos seus. Essa é a definição. Então Deus pode fazer. E qual a prova que Jesus é capaz de curar? Veja bem, e como seria essa questão aí em meio à doença? Veja só, Jesus estava numa festa e ele transforma água em vinho. Muitas pessoas usam essa passagem para todo tipo de coisa, até para pregar em casamento. É errado? Não, de jeito nenhum. Ele pode fazer a aplicação alegórica lá do texto, o que quiser, não há problema. Agora, há uma interpretação única ali. Por que que Jesus fez o milagre da transformação da água em vinho? Primeiro, ele está cercado dos seus discípulos. Era o início da caminhada dele com os seus discípulos. E a gente tem que ver que João ele descreve lá que Jesus ele começa a caminhar com os seus discípulos e ele tem que provar que ele é Deus. Ele queria dar uma prova aos seus discípulos. Ele queria mostrar aos seus discípulos que ele era 100% homem, 100% Deus, o Filho de Deus, o Messias prometido. E o que Jesus faz para provar a questão de um milagre? Após o término da transformação da água em vinho, algo improvável de acontecer, ele chama um especialista, que foi o sommelier que estava na festa. E esse homem experimenta a bebida e fala, poxa, vocês deixaram para servir a melhor bebida no final da festa? Ou seja, a testificação que ocorreu um milagre foi dada, o laudo deste milagre foi dado por um especialista. Então, como que eu vou fazer na questão da fé? Como que eu vou fazer na questão aí em meio à doença, né? E nos surge outras perguntas, né? Aqui, devo abandonar o tratamento, né? Se eu recebi uma oração para a cura? Nunca. Irmãos, por mais que alguém possa orar por você, por mais que eu vou aí orar por você, ungir você, é loucura a gente descartar, principalmente em meio a doenças onde você está tomando medicamentos que tem uma questão aí qualitativa ou quantitativa. Por exemplo, tem medicamento que depende da questão quantitativa, é o quanto você toma que vai fazer o efeito, e tem uns que são qualitativas, que é direcionado a algum sintoma ou a doença que você tem. Então o que acontece? Independente disso, eu devo continuar meu tratamento. Eu devo continuar meu tratamento. Eu nunca vou parar de tomar medicamento. Algumas pessoas pensam que eu paro de tomar medicamento e aí o que acontece? Deus se faz menor porque eu não estou tendo fé. A minha fé é pequena porque se Deus falou através do homem de Deus que eu estou curado, por que eu vou tomar remédio? Ora, eu vou tomar remédio porque eu sou prudente. Eu vou tomar remédio pelo fato de que a Bíblia também me fala, lá em Coríntios, que isso aqui, esse corpo aqui, é templo do Espírito Santo. E diz assim que alguém que maltrata ou faz mal ao templo do Espírito Santo, há um preço a se pagar. Então, veja bem, eu tenho que ter responsabilidade com o templo do Espírito Santo. Então, não é que eu não estou tendo fé. Não é que eu estou deixando ou estou diminuindo Deus tomando, estou desconfiando de Deus. Não, eu estou sendo prudente, eu estou sendo obediente, eu estou usando os meios naturais, porque Deus só vai agir quando se esgotam os meios naturais. E independente dos meios naturais, Ele é capaz de fazer um milagre, ok? E aí o que acontece? Então, como fazer então, né? Como que eu vou fazer então nessa questão de fé e doença aí? Primeira coisa, seja responsável.
Porque você não está tendo falta de fé. Continue tomando seu medicamento, continue fazendo suas coisas lá, continue fazendo seu tratamento, continue mesmo tomando a medicação, fazendo os exames que você precisa, fazendo tudo aquilo que você precisa. Porque veja bem uma coisa, ó. Quando Jesus ele fez o milagre, o que ele faz? Ele chama um especialista para atestar, ok? Ele chama um especialista. Então você tomar medicamento não vai diminuir Deus, porque veja bem, ó, veja o meu raciocínio, segue comigo aí, ó. Vai chegar uma hora que ficará insustentável negar que foi um milagre. Pelo fato do que? Se você está tomando medicamento e você não está tendo melhora, se você está fazendo tratamento e não está tendo melhora, se os médicos já chegaram para você e falaram, ó, tudo aquilo que a gente podia fazer por você acabou, não tem mais recurso médico que eu possa fazer para você, e você foi compromissado com o tratamento, você foi realmente um paciente compromissado com o tratamento, foi responsável, e tudo que nós podíamos fazer para você se esgotou. Então é aí que entra a mão de Deus. Se ocorrer uma cura súbita, se ocorrer, e eu creio que isso pode ocorrer, eu creio que Deus pode fazer, é melhor ainda. É melhor ainda para você. Porque veja bem, é melhor porque isso atestará e terá atestado e o carimbo de um especialista que só Deus poderia te curar. Que só um milagre poderia te salvar. Então quando o médico chega lá e fala, olha, para você só um milagre. Glória a Deus, meu irmão. Maravilha, porque o nosso Deus é especialista em milagre. Então eu creio que ele pode curar. Creio sim, mas eu creio que eu também tenho que ser responsável, ok? Ainda que alguns médicos vão negar. E por que o médico vai negar? Porque alguns médicos são tanto céticos para algumas coisas, como a questão da cura e da fé. Poucos, e por conta do muito estudo, não é culpa deles também, às vezes vão duvidar, às vezes eles não creem nessa questão, ninguém é obrigado a crer no que você crê. E tem médico que também não vai acreditar no milagre, porque ele vai falar assim, não pode haver outro além de mim. Brincadeirinha, é só para meus amigos médicos aí não fiquem chateados não, tá bom? Mas é verdade. Então, como nós vamos ver as coisas por uma perspectiva técnica e científica, irmãos, eu não sou obrigado a crer num milagre, entendeu? Na minha área de interesse, nem um médico. Então, quem crê é você. Então, se acontecer um milagre, é bom que se esgote todos os recursos naturais. E aí Deus vai agir, Deus vai fazer, ok? Então, uma dica que eu quero te dar aqui para a gente fechar, ó. Por isso, seja responsável. Se coloque na mão de Deus, independente do desfecho, independente do que ocorrer. Se você crê em Deus, meu irmão, independente daquilo que ocorrer, você tem que saber, ó, a Bíblia diz, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que creem e amam a Deus, ok? Ele sabe o que é melhor para você. É só Deus que sabe. Nós temos essa visão pequena de mundo, essa visão equacionada de mundo, essa coisa, uma visão muito limitada. E Deus sabe o que é melhor para a gente. Acho que a melhor dica é Jeremias 18:1. A Bíblia diz assim, ó, eis que estava lá e veio a mim a palavra do Senhor dizendo, Jeremias, desça à casa do oleiro e veja o que você está fazendo. Jeremias então desceu à casa do oleiro e ele diz assim, eis que veio a mim novamente a palavra do Senhor dizendo, Jeremias, observou o que ele está fazendo? Então Jeremias diz que ele olhou para aquele oleiro, o homem estava fazendo uma obra sobre a roda, estava fazendo um vaso, e o vaso que ele fez se quebrou na mão do oleiro. Então, novamente, Deus fala com Jeremias, através aí de uma profecia, e diz assim, Jeremias, eu não sou capaz de fazer isso também com Israel? Assim como esse vaso se quebrou na mão do oleiro, e ele tornou a fazer outro vaso, eu não posso fazer assim também? O que eu estou tentando te dizer? O importante, meu irmão, é estar na mão do oleiro. O importante é estar na mão de Deus. O importante é a sua fé estar alinhada com Cristo. O importante é a sua vida estar alinhada com Cristo. O importante é que você seja responsável e não dê mau testemunho de loucura diante dos homens. Não, vá até onde os recursos naturais que estão patentes na mão do homem, Deus permitiu a medicina e todo o conhecimento, vá até onde é o fim, o limite.
Porque o que passar desse limite é responsabilidade de Deus, e a hora que Ele te curar, o milagre vai ser mais glorioso ainda, porque ninguém vai poder negar que foi Deus que te curou, que houve uma cura, e tudo isso vai estar atestado. Vai ter lá o laudo médico que era incurável, o laudo, os exames que era incurável e você foi curado. Então, irmão, seja uma bênção. A fé, ela é inteligente. A fé, ela não é uma fé burra, não. Vamos mudar um pouquinho essa cabeça e vamos ter uma fé inteligente. E estar doente não é um demérito ou falta de fé. O próprio Jesus disse: neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A melhor coisa, meu irmão, para nós não está aqui. Nós temos uma visão muito limitada e às vezes muito terrenal sobre a vida. O melhor de Deus nos espera lá no céu de glória, porque o melhor de Deus já veio através do seu Filho Jesus, e aquilo que Ele comprou para nós está lá no céu de glória, onde todos nós que confiamos nele, sabemos do seu poder, sabemos da sua capacidade e iremos. Então, diante desse problema, seja responsável, vá até o limite, esgote as possibilidades humanas e ateste um milagre diante de Deus e diante dos homens. E como foi lá com Jesus, que o sommelier veio e deu o laudo, também vão ter que dar o laudo do teu milagre. Que Deus te abençoe. Até mais. Um abraço do pastor Julinho. Tchau, tchau.